Olá, meu nome é Cristiane Martins. Vim aqui hoje a pedido dos interessados na área da psicologia sobre área criminal. Nós trabalhamos, né, na psicanálise, na psicologia, a psicologia forense, com a área criminal, principalmente os crimes, mas aqueles chamados mais hediondos, aqueles crimes aonde por trás, logicamente, tem o trabalho da polícia, que é encontrar o autor do crime, e tem também as questões psicológicas envolvendo o criminoso. O que faz um criminoso fazer ter alguns comportamentos. E a perversão, que é o que eu vou falar hoje, que é o ligado aos crimes forenses, existe dois aspectos. Existe o aspecto da perversão em si, que é uma estrutura. Eu, como atuo na parte da psicanálise, que ajuda a entender qual o foco, quais as causas, os gatilhos que gerou uma simples criança ou uma disfunção familiar se tornar uma criança ou um jovem se tornar um criminoso de crimes hediondos. Lembrando que entre os crimes de perversão, como eu falei, existem os crimes que são em série, que não necessariamente são sexuais, são crimes por motivações, todos eles por uma pulsão, desejo de ter algo que eles não têm, a custo de qualquer coisa, porque essa parte de empatia, de regras e limites é distorcida, e a gente vai falar um pouco por quê isso. Eles têm a rejeição da figura, a gente fala paterna, mas alguém que coloca limites. Então eles têm uma figura muito distorcida, muito contrariadora aos seus desejos. Então aquela pessoa que se coloca como opositor, sendo uma autoridade, um professor, primeiro ao começar dos pais, ela é muito deturpada, e eles têm uma visão muito ruim dessas pessoas. Muitos deles, a maioria deles, né, a gente não generaliza, mas por estatística, a maioria deles é real essa demanda quanto aos pais. Então, normalmente eles tiveram pais alcoólicos, pais drogaditos, pais violentos, e a gente vai falar aqui da simbiose da mãe também, uma mãe que prejudica o crescimento dessa criança, que se torna perverso. E existe, como eu falei, esse jovem que vai ser um infrator. Provavelmente ele pode ser um infrator na área de furto, na área de vários crimes e de várias questões aqui, né? Mas o que eu quero falar é a diferença entre os tipos de crimes. Por exemplo, um caso que nós podemos ver, um filho pode matar, né? São crimes hediondos. Filho pode matar o pai simplesmente pelo desejo da obtenção do dinheiro que o pai tem, que o pai recusa por uma vez ou outra o dar. E essa pessoa, por ter essa recusa de um limite, ele vai lá e destrói aquela pessoa que o põe limite. E existem os crimes chamados os crimes de prazer sexual, que são as perversões sexuais, que dentre elas estão as pedofilias, as parafilias, que são hoje dados dados muito preocupantes para a OMS, indicando que futuros perversos, futuros pela facilidade da visualização do olhar
sexualizado, como acesso à pornografia muito cedo. Eu não vou dizer aqui falar como todos os serial killers, ou todos, eu estudo muito sobre isso, mas o que eu vejo são as semelhanças. Então a gente vai ligando os pontos e a gente vai vendo a semelhança deles. E aí você vai vendo que todos eles em si têm as mesmas características e têm os mesmos gatilhos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse ano de 2025 foi tido um dado científico de que haveria muitos na mídia filmes de terror e filmes de true crimes. Eu falei, né? O que é true crimes? True crimes são crimes reais. Então, desde o Jack Stripador até outros tipos de serial killers falo grandes nomes, não, porque não foram grandes pessoas, mas que trouxeram grandes questões de entender se um homem é um monstro ou realmente o homem é capaz, né? O homem é chamado de monstro, é chamado de animal, mas será que um animal teria essa capacidade pensante de burlar a lei, de ter o objeto sexual acima de consentimento, passar pelo prazer dele, independente do sentimento do outro, falta de empatia, o ponto dele ser tão megalomaníaco, eu digo megalomaníaco, é a pessoa com uma mania tão de grandeza, ao ponto de achar que a polícia ninguém nunca vai conseguir o pegar. Inclusive, até muitos deles jogam com a polícia, eles jogam porque isso dá prazer para eles, esse jogo de inteligência. São pessoas que se acham muito inteligentes e que amam pelo objeto pai ser inserido nessa vida dessa criança e ter sido distorcida, ele sempre quer ter esse confronto do pai. E o que acontece? A polícia é esse confrontador do pai. Então, ele sempre vai jogar com esse pai, que seria o seu verdadeiro pai, como se fosse uma figura de autoridade. Então, ele gosta como aquela criancinha que diz assim, eu vou fazer algo, o pai diz, não faça isso. E a criança vai lá e faz, sabendo que o pai não quer e que aquilo vai prejudicar, no intuito realmente de machucar o pai ou a mãe. E nisso acaba sendo até, às vezes, ao invés de ser algo simbólico, né, como machucar, de repente, não fazer, a desobediência, mas realmente machucar ao ponto de matar, ao ponto de ferir, que a gente vê aí em vários casos que a gente pode, que eu não vou citar aqui, mas que tem vários e vários documentários sobre isso. Por que eu queria entender, né? E nós precisamos entender, porque numa geração tão violenta, o que mais se tem audiência são essas séries e esses filmes que são verdadeiramente ensinamentos até da crueldade humana, né? Então, assim, eu não estou fazendo aqui que nós, como profissionais da psicologia, o psicólogo forense, o policial forense, desculpa, ele realmente ouve o FBI precisou fazer, né? Existem estudos em Oxford, em Harvard, em várias faculdades sobre esse sistema para descobrir antecipadamente como forma de prevenção, né? Você está vendo uma criança machucando um animal, né? E ele destruindo aquela figura do animal, ou sendo uma criança infrator na escola, ela descobrir que já existe ali uma propensão para a criminalidade. E como prevenção, a gente acaba entrando nos estudos sobre esses casos. Mas a população tem um prazer
desconhecido de falar sobre sociopatia, psicopatia, sobre narcisismo e até mesmo esses crimes políticos, crimes ideológicos, crimes de terrorismo, crimes de ódio, todos eles por baixo de um pano que parece boas ideias, está no intuito de repente destruir, rejeitar uma possível regra e um possível limite que se é imposto, como para uma civilização funcionar de verdade, precisa ter limites. Imagine uma sociedade, eu sempre falo disso porque tem um livro muito bom que chama Mal-Estar da Civilização. Então você imagina se não tivesse mal-estar, nós faríamos tudo por prazer. Tudo que eu tiver, se eu tiver vontade eu tô no trânsito, tô com vontade de bater numa pessoa porque ela me fechou, eu vou lá e faço. Essa sociedade do ódio e essa sociedade da mídia do ódio. Então, o que eu vi falar assim, não só uma crítica, mas fazer com que vocês entendam que esses crimes, eles não são motivos de, como se fosse assim, nós, né, não, normalmente, nós gostamos mesmo, né, falam que desde os primórdios a gente tem um pouco de sede de sangue, né, e você vai vendo nas estatísticas que nós, seres humanos, temos um pouco disso, porque você vê, ninguém conhece aqui, muitos de nós não sabemos nem quem ganhou o prêmio Nobel da Paz, quem são aqueles que criaram, que fizeram obras de caridade, obras de benfeitorias para a sociedade, né, que mudaram a história, né, o apartheid, que mudou o racismo ou trouxe benefício. Nós estamos numa certa evolução perto do que nós tínhamos. Essas pessoas não são citadas. E somente são citadas os objetos de ódio e violência. E nisso nós damos mais ibope para o mal do que realmente dizer. Existem pessoas que podem ajudar a mudar, né? Ao invés de ficar se ressentindo com ódio e se ressentindo com as suas próprias, com a sua angústia, porque foram realmente vitimizados, eles fazem a diferença. Então, nós podemos fazer duas coisas. Ou nós nos munimos de ódio e violência e acabamos doutrinando. Eu falo muito de doutrinação da mídia, doutrinação do cinema, doutrinação das séries, das escolas, né? Então, assim, você pode doutrinar pessoas a fazer a diferença, a mudar, a ajudar, a mudar uma cultura aos poucos. Ela demanda um certo tempo, um tempo muito grande, mas você pode também colaborar com a cultura do ódio. E essa cultura do ódio que todo mundo tem se falado tanto, que tem até, eu vejo muito, né, essas coisas, até tem sido até meio maçante isso. Por quê? Porque não adianta a gente falar, nós estamos enfrentando uma cultura de ódio, sendo que na nossa própria, os objetos de influência, que são a mídia, a arte, mídia, e tanto a educação, são aqueles que oferecem essas ferramentas de ódio para os próprios jovens dessa geração. Então, voltando à psicologia forense, é para entender a mentalidade e o mundo que se gira doído, sofrido, o mundo que é tão perverso como psicótico. Nós precisamos entender a diferença de um perverso, de um serial killer, como um perverso, como um serial, ou um matador, ou um criminoso em série que é levado por uma questão tão mais grave,
do que realmente nós estamos pensando, nós estamos imaginando aqui como senso comum, como coisa, como conto, como um jornalzinho que a gente lê, paródias e até o próprio seriado fala de uma visão do roteirista, não está falando de uma visão real de quem convivia com a pessoa. Então eu vou falar sobre isso, eu vou deixar essa abertura aqui para a gente pensar, refletir, né? Você que gosta de assistir, né, filmes de terror ou crimes reais, sempre tomar cuidado de ver aqueles gatilhos que geram em você. E também que por trás, né, de um filme ou de uma série, existe a visão do roteirista, que nem sempre é baseada, eles colocam baseados em fatos reais, porém, ninguém estava ali para ver a dor de uma mãe que perdeu uma filha esquartejada ou estrangulada, né? Ou essas coisas terríveis que se acontecem. Então, nós precisamos entender todas essas questões antes da gente mergulhar nesse mundo, né? Do terrorismo, das ideologias mais fortes, né? Eu falo fortes porque parece a impressão que dá, mas eu creio que sim, né? Que é uma ferida tão grande de violência que a própria pessoa, que ela se espelha em, né? Como, por exemplo, um país que odeia outro país. Isso daí são ódios de geração. O filho ouve o pai falando que aquela raça é um rato, e a criança vai realmente acreditando que é um rato, não é humano. E aquilo vai passando de geração em geração. Então, nós temos que realmente trabalhar com a raiz da causa, sabendo que o que mostra na superfície é a ponta do iceberg. E o próximo vídeo que eu queria falar, né? Então eu queria falar sobre a série da Netflix que surgiu agora, que é o Monster. Eu assisti os Irmãos Menendez e também agora assisti esse Ed Game. E esses eu não consegui assistir o Dahmer, porque eu não consegui, até por estômago mesmo, né? Não sei se a história dele, eu assisti o documentário, é muito, muito cruel, mas eu não consegui. Quando mostra na série, mostra realmente a pessoa executando, até a pessoa falar uma coisa, descrever, o psicólogo descrevendo, o psiquiatra descrevendo, né, a pessoa, a frieza, descrevendo tudo, é uma coisa importante para nós, né, pra gente saber a megalomania, o aspecto dele achar que ele ele é muito mais inteligente, ele tem os seus fetiches, né? Normalmente ele é muito ligado à mãe, o objeto materno, que a gente vai falar no próximo vídeo, os fetiches e as parafilias, né? Eu vou falar da perversão sexual primeiro, para depois a gente vai tentar falar dos crimes hediondos ligados a matricídio, com outros tipos de desejos. Todos são desejos, outros pulsões sexuais, todos são pulsões, mas tem pulsão de poder e tem a pulsão sexual. Mas lembrando que eu estava falando que eu assisti e achei algumas coisas assim muito, muito superficiais do que é uma psicose, que é a esquizofrenia. Lembrando que esse filme foi a base que deu o filme Psicose 1, 2, 3, que eu assisti até quando eu era mais jovem, e o efeito que dá na mente, o Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes, são filmes que falam muito forte da questão do psicopata, e logicamente por trás de um filme que mostra ali um sentimento, às vezes até de empatia, né, o psicótico meio, né, a gente sabe que na real, se você for pegar os documentários, não é bem isso. Eles têm um objeto de prazer, eles têm um desejo e que é ligado a alguém que o rejeitou, alguém que ele quis, né, que é o objeto fora ele, algo que ele quer
obter a todo custo. Esse objeto, no caso dessa série, era a mãe, que faleceu, e